Quincy. Em 14 de março de 1933 nascia Quincy Delight Jones Jr., músico que viria a se tornar um dos maiores produtores musicais da história. Depois de décadas na carreira e ainda na ativa, ele tem aqui a sua filha Rashida Jones, que também é atriz, se juntar ao Alan Hicks para dirigir esse documentário com o nome Quincy, que é sobre o pai dela, Quincy Jones. E aqui ela procura pintar um retrato de quem é Quincy Jones e que fatores da sua vida o levaram a se tornar o pai, o músico, o produtor e o marido que se tornou. Tendo crescido no início do século XX na zona sul de Chicago, onde aprendemos ao longo dessa obra que não era uma vida fácil, o Quincy, quando criança, sonhava em ser gangster, porque ele mesmo dá uma frase lá no filme que é: você quer ser o que você vê. E os diretores vão se usando aqui de várias fotos, e acho que aqui valeu muito bem ter a filha dele como diretora, porque ela tinha acesso a coisas muito pessoais, a material muito pessoal. Então, com muitas fotos, vídeos de entrevistas do próprio Quincy e de outras celebridades da música e do mundo do entretenimento que deram entrevistas antigas e de hoje, eles vão mesclando isso muito bem para contar uma narrativa de quando ele nasceu até ele nos dias de hoje. E uma coisa que dá muito certo, ela vai mostrando fotos antigas da vida dele, e o próprio Quincy, com a idade de hoje, narra por cima, dizendo como eram as coisas lá. Então ele tá lá contando como era a vida dele em Chicago, as primeiras tentativas dele em ser músico e tocar carreira, e fotos vão lá ilustrando isso, então fica muito bom de seguir. E com os depoimentos do próprio Quincy dessas outras figuras importantes do mundo fonográfico, a gente vai entendendo as lições que o Quincy Jones aprendeu e que foram inspirando ele a seguir em frente com a carreira. E esses momentos são muito bem intercalados, mostrando o Quincy Jones agora do presente, sabe? Já mais velho, mas ainda na ativa, ainda com muita vontade de produzir. E fica bem essa mescla deles, de todo mundo contando como era ele mais jovem, como ele é hoje. Então tem outra frase lá dele que eu gosto, que é: saber de onde você veio ajuda você a chegar onde você quer. E eu acho que ilustra muito bem a personalidade dele, de um workaholic que tá procurando sempre melhorar. Ele, com mais de 80 anos hoje, por exemplo, além de produzir os seus próprios trabalhos, eles têm programas de incentivo, ele trabalha com músicos jovens de talento e tenta ajudar eles a seguir na carreira, a conseguir seguir em frente. Ele quer ser uma fonte de inspiração positiva para esses meninos. Essa dedicação toda ao trabalho rendeu muitos frutos e tirou ele da pobreza. Uma carreira bastante meteórica, uma ascensão muito rápida. Ele não só se tornou um excelente músico, muito requisitado e de muito renome, ele também buscava desafios novos. Então ele aprendia um instrumento, ele queria aprender outro, ele foi dominando vários instrumentos, trabalhando com diferentes arranjos, e ele quis ser compositor de orquestra e foi estudar e se tornou um compositor de orquestra. Depois disso ele quis produzir filmes, aí ele foi se meter nesse negócio e passou a produzir filmes, e depois passou a compor trilha sonora para esses filmes. E hoje ele, além de tudo isso, ele ainda produz eventos. Quincy trabalhou com grandes nomes da música, como Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Count Basie, Michael Jackson, Will Smith, e a lista segue longe. E pelos depoimentos aqui nesse filme, parece que todos foram unanimamente conquistados pelo Quincy Jones. Entretanto, esse ritmo de trabalho frenético e constante teve o seu preço. Ele revela que o único papel que ele tentou assumir várias vezes e não conseguiu exercer com sucesso foi o de marido. Casou-se 3 vezes, teve filhos com 5 mulheres diferentes, então ele tinha problemas de infidelidade, ele tinha problema de estar muito ausente porque ele saía muito para trabalhar. Então, saber conciliar trabalho com a vida de marido foi uma coisa que ele sempre lutou para tentar juntar as coisas e nunca deu certo. Pode-se argumentar aqui que o documentário não deu voz para essas ex-esposas poderem comentar, né? Pode ser, como a diretora era a própria filha dele, de querer pintar uma figura mais positiva ali. Tirando a Peg Lipton é uma das esposas dele, tem depoimento dela aqui. Mas o documentário já tem bastante material pra ficar nesse objetivo, e se acrescentasse tudo isso, talvez ele ficasse longo demais, mesmo que ficasse mais rico. Então acho que a ideia aqui da Rashida Jones era engrandecer o pai e não jogar um holofote sobre os defeitos dele. Eles estão lá, são mencionados, mas segue o que ela queria fazer, era uma homenagem ao pai, e uma homenagem justa pelo grande trabalho que ele exerceu. A saúde dele também sofreu muito de tanto que ele trabalhava, ele teve 2 aneurismas antes dos 41 anos, passou por um coma diabético, por trombose, ele não sabia o momento de parar e descansar. Ambos esses momentos estão presentes no documentário. O documentário mostra também os prazer que ele tem hoje, mais velho, de ter que abandonar bebidas alcoólicas por ordens médicas. Ele fica triste com isso, ele gosta, mas ele também tá lá dedicado a seguir as ordens médicas. Parece que ele encara como um novo desafio, ele gosta de um desafio. O filme também não deixa de mostrar o peso da idade sobre ele. Tem vários momentos lá que ele fica ponderando sobre amigos da mesma geração dele que já faleceram e ele ainda tá lá, então ele já tá começando a vislumbrar essa mortalidade. Tem a participação aqui de várias celebridades do mundo da música, do mundo do entretenimento em geral, que acabam engrandecendo essa figura dele, fazendo com que o objetivo da Rashida Jones seja atingido. E engrandecem não só essa figura de gênio
musical, mas também de uma pessoa muito amável e serena. Mas não tem tantos depoimentos diretos pra câmera assim. Tem muita coisa que você vê de filmagem do Jones em eventos e celebridades procuram ele pra cumprimentar e dizer o quanto que ele é importante, o quanto que inspiraram ele. E isso tá, por acaso, capturado em filme e tá aqui no documentário. Mas não foi um depoimento. Se conseguissem mais dessas pessoas pra dar depoimentos, acho que engrandeceria mais ainda. Mas mesmo assim, tem bastante depoimentos bons. Tem depoimentos até, por exemplo, de pessoas que já faleceram, como o próprio Frank Sinatra. E tem outro lado aqui da figura mais pessoal do Jones, que é o fantasma da mãe dele. Ela era esquizofrênica, foi internada quando ele era ainda criança. As aparições dela pro filho durante a vida dele foram criando uma figura mítica pra ele, que ele ao mesmo tempo amava e temia. Então ela foi por muito tempo uma fonte de estresse e preocupação pra ele, e mesmo ela já tendo falecido, ainda é por isso que eu digo um fantasma, uma sombra ainda é algo que pesa sobre ele, ilustrando ali que há sentimentos que nunca foram totalmente resolvidos. Isso eu acho que é outra... Isso funciona bem no documentário, eu acho que funciona muito bem de novo por ser a filha dele fazendo o filme, porque ela pode botar a câmera nele nesse momento que ele tá falando disso, ele não se sente incomodado, ele consegue se abrir mais fácil e isso enriquece esse material. Se você é fã de música em geral, da indústria fonográfica, esse é um documentário que vale muito a pena. Quincy Jones é um cara que com certeza ajudou a moldar não só a música, mas a cultura pop em geral ao longo dessas décadas. O trabalho dele com vários ícones da música acabou lançando obras atemporais. O documentário, no final das contas, consegue engrandecer o Jones não só pelo seu passado glorioso como produtor, como também consegue enaltecer a figura que hoje ainda é muito querida, tem grande influência e procura usar tudo isso para dar voz a novos talentos, para ser a inspiração de novos talentos de pessoas mais jovens. E isso sempre é muito válido. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês gostam de documentários? Estão interessados em ver Quincy? Já viram esse filme? Comenta ali, curte aí para continuar dando passos nerds, não deixem de se inscrever aqui.